Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico, eu sou o Leandro Luiz e é uma honra ter você em mais uma edição do Panorama Talks, nosso programa quinzenal dedicado ao mercado de medicamentos de especialidades. E hoje a gente está completando 25 edições do programa e a gente só tem a agradecer a toda a nossa audiência por nos prestigiar e são vocês que nos movimentam. E eu tenho quase certeza de que nesses 25 programas a palavra mais usada por nós ou pelos entrevistadores, ou por mim, ou pelos outros apresentadores, foi acesso, né? E, de fato, é um dos grandes gargalos da saúde e até hoje, de certa forma, né, negligenciado, principalmente pelo poder público. E, no fim das contas, a sociedade civil precisa erguer bandeiras e adotar iniciativas para reverter esse quadro. E hoje a gente vai falar um pouco de uma dessas iniciativas que procura engajar tanto a sociedade, a população, como também a indústria. Eu estou aqui com a Soraya Araújo, ela é sócia do projeto Colabore com o Futuro, é uma startup, né, acelerada, inclusive, pelo Google, e um projeto pioneiro na América Latina, baseado no conceito de advocacy. E o objetivo é justamente esse, mobilizar a sociedade e a indústria a participar mais ativamente das decisões relacionadas à saúde junto ao governo e incentivar o desenvolvimento de políticas públicas mais inclusivas, né? E agora, mais recentemente, eles desenvolveram um projeto que vai ser a tônica aí desse ano de 2022, que é o projeto Voto pela Saúde, que realmente tem um trabalho heróico, né, e desafiador para fazer com que o tema realmente ganhe relevância na agenda eleitoral de 2022. E seja bem-vinda, Soraya, obrigado aí pela participação. Eu que agradeço, Leandro, parabéns pelo programa, e nós, neste programa de aniversário, vamos continuar falando de acesso. Não tem como a gente não falar de acesso quando a gente fala de saúde. Então, obrigada por a gente apresentar essa iniciativa aqui para você e para esse público que você tem. Legal, Soraya. Primeiro passo, vamos falar um pouquinho sobre o conceito de advocacy, que já é muito conhecido em mercados mais maduros, como os Estados Unidos, mas, de certa forma, é incipiente ainda no Brasil. E fala um pouquinho do conceito e de como a Colabore com o Futuro procura engajar a indústria nesse processo. Tá ótimo. Bom, é de conhecimento já de todo mundo, e a gente usa, embora o conceito aqui no Brasil seja mais novo, a gente acaba usando advocacy e de várias maneiras, né? E o termo significa muitas coisas. Mas o importante é a gente voltar para o significado inicial do tema, que é ajudar pessoas, ou ajudar pessoas com necessidades. Essa é a origem, e a partir dessa origem, a gente começou a usar, né, o advocacy como ele é conhecido e estruturado hoje. Então, quando a gente define advocacy, o importante é entender que o advocacy é a defesa da causa, em geral de causas sociais que levem a transformações nos processos ou no ecossistema de um determinado local, cidade, país, né, que é o que a gente trabalha. Então, a Colabore com o Futuro, ela trabalha com estratégias de advocacy para alcançar, né, o acesso à saúde, ou para ampliar o acesso à saúde, e sempre olhando para o Pacto 2030, né, que a gente tem aí junto com a ONU, para que a gente, de fato, amplie esse acesso, fazendo com que toda a população brasileira consiga mais medicamentos, mais tratamentos, para que a gente consiga ter uma vida melhor dentro desse processo todo. Então, é isso que a gente faz, né? E aí, tentei aqui colocar uma definição bastante curta do que é advocacy, como é que a gente usa algumas dessas estratégias. Legal, Soraya. E as informações oficiais do Colabore com o Futuro dão conta de 12 milhões de brasileiros já beneficiados ou impactados, direto ou indiretamente, pelos projetos da startup. Me fala um pouquinho de que maneira se dá esse engajamento e como foi possível chegar a esse número.
Como eu falei, né, usando essa definição de advocacy, que são desenvolver estratégias para que a gente atenda as populações necessitadas em determinados temas, né, relativos à saúde, nós identificamos algumas demandas ou algumas dores, né, algumas necessidades da população em relação à saúde e desenvolvemos diferentes estratégias, sempre vinculado isso a campanhas. Então, quando nós conseguimos que uma grande parte da população, ou que a gente engaje uma grande parte da população, por exemplo, em uma consulta pública para um determinado medicamento, seja ele no público ou no privado, a gente está ampliando este acesso, porque a partir do momento que eu tenho a participação das pessoas e eu consigo a incorporação, por exemplo, desse medicamento, nós aumentamos o número de pessoas que têm acesso a isso. Então, como por exemplo, nós temos um projeto já tem 2 anos, que chama Estamos de Olho na ANS, que é onde nós buscamos explicar para a população o que é a ANS, como ela funciona, o que é esse hall, porque, né, a gente acha que às vezes é o hall lá de casa, né, do prédio, e não é. A gente tenta explicar isso para a população de uma forma simples e fazer com que elas participem do processo de decisão, porque quem decide o que vai estar incluído ou não, seja na ANS ou seja no governo, não são só os decisores, ou não é só a indústria farmacêutica quando ela coloca um medicamento para ser avaliado, mas é a população. E hoje, infelizmente, grande parte da população não sabe que ela pode fazer essa participação, então nós trabalhamos com isso. Além disso, rapidamente, a gente tem outras campanhas, por exemplo, o Gugu Vive, que é em parceria até com a família do Gugu Liberato. Nós fizemos um trabalho muito grande para aumentar o número de doação de órgãos durante a pandemia, que tinha diminuído. Fizemos isso junto com sociedades médicas. Então, são essas ações, né, que levam à ampliação do acesso e nos dá esses números que nós vemos de ampliação. Perfeito. E agora, o voto pela saúde, né, virou a principal pauta aí do movimento e, obviamente, assim, a gente faz muito sentido ter uma ação como essa depois de um período que não passou plenamente, lógico, né, mas um período que, com certeza, mudou a história da saúde no Brasil e no mundo. E em pleno período de pandemia, mesmo diante de todo esse quadro, a gente vê a saúde pública ainda negligenciada, né? E o debate sobre o acesso, ele ainda se resume a alguma frase de efeito, e a gente ainda vê muito discurso baseado simplesmente naquele duelo, né? Do rico contra o pobre, do bem contra o mal, e na prática esse tema acaba ficando em segundo plano. Como é que vocês querem mudar essa realidade por meio do voto pela saúde? Explica um pouquinho para a gente sobre o projeto. Então, exatamente isso que você falou, tem tudo a ver com o que nós estamos fazendo, porque nós cansamos, né? Como cidadão, né? Nós estamos cansados de escutar essas frases de efeito. Eu falei que eu não aguento mais ouvir que isso não é custo efetivo, né? Então, a partir disso, né, de sentir essa dor e também de escutar o tempo inteiro que esse ano ninguém faz nada, principalmente relativo ao acesso, esse ano não vai acontecer, porque é um ano eleitoral, a gente falou, não, mas a gente pode mudar isso, né, neste ano eleitoral, agora é a hora, não é a hora que as coisas estiverem prontas, já organizadas, nós precisamos, né, praticar a nossa cidadania agora, que é ajudar esses candidatos a escreverem os seus planos de governo. Então, a partir, né, dessa dor que a gente tinha, desse incômodo
não pode, esse ano não dá, a gente não vai conseguir melhorar o acesso à saúde esse ano, mesmo depois vindo da pandemia, e essa reclamação, ano de pandemia, agora é ano eleitoral, Copa, não sei o quê, então nada vai andar na área da saúde. Exato, a gente falou, não é assim que funciona, este é o ano que a gente tem que fazer alguma coisa, não é depois que um candidato estiver eleito, né? Então, a nossa proposta foi criar o Voto pela Saúde, inspirado um pouco aí nos hackathons. Então, nós tiramos algumas ideias de fazer uma construção coletiva de demandas, de ideias da população, do que pode ser efetivo para um plano de governo bom, organizado e que tenha a nossa voz, a voz popular. É diferente um político construir um plano baseado numa estatística e ele construir um plano onde tem a voz e a assinatura de cada cidadão brasileiro que está passando por uma dificuldade, por uma necessidade. Então, assim surgiu o Voto pela Saúde, que é uma construção coletiva de ideias, né, para que os candidatos incluam essas necessidades nos seus planos. Ele funciona de uma forma também muito simples, né, porque isso também foi uma das coisas que a gente discutiu bastante, como é que a gente torna isso simples. Então, nós fizemos um formulário na internet, super simples, a gente consegue abrir do celular, a gente consegue abrir em qualquer lugar, as pessoas preenchem também, simples, vai precisar lá de algumas informações, sim, as básicas, e lá ela vai poder dizer o que ela entende, né, que está faltando na saúde. Está faltando hospital, está faltando o meu medicamento, ou a fila está muito grande, eu preciso de mais dinheiro, né, a minha cidade precisa de mais dinheiro para a saúde, e para tentar organizar um pouquinho todas essas demandas, que são muitas, nós observamos como os planos do executivo, né, hoje, são realizados principalmente dentro da saúde, porque eles seguem alguns indicadores e nós já deixamos lá também algumas ideias conectadas a esses indicadores, até para facilitar depois a organização, a contagem e o envio. A partir do momento que a gente tiver um volume grande, a gente tem já quase 5.000 contribuições em 15 dias, mais ou menos, de lançamento, né, que o projeto foi lançado há mais ou menos 15 dias, a gente tem quase 5.000 contribuições, nós temos também a parceria já de uma gama de ONGs, de organizações, né, de pacientes que querem contribuir, que querem colocar lá as suas vozes. Então, veio um outro momento do projeto, que eu falo como ele eu brinquei aqui, né, a inspiração do hackathon, ele vai sendo construído com toda a sociedade, então as ONGs têm trazido também muitas dessas necessidades e colocando, e nós estamos compartilhando também com elas, né, para elas colocarem lá suas logomarcas, suas opiniões, então é realmente um projeto coletivo. A partir do momento que a gente tiver, né, um volume bom, e aí a gente está olhando sempre as janelas, né, das eleições, a gente vai começar a entregar esse documento organizado para os candidatos, então nós já estamos com conversas com todas as assessorias, já foram mapeados, e as conversas já iniciaram com as assessorias dos candidatos, e aqui é interessante que a gente não está falando só de candidato ao executivo. Por lei, quem precisa entregar um plano de governo são os candidatos do executivo, mas nós também estamos propondo a entrega desse documento para os candidatos do legislativo, porque a partir daí eles podem também gerar propostas de lei, eles podem trabalhar algumas questões que sejam importantes. Então, esses documentos, ao final, que é até julho, têm que ser entregues para eles, e aí nós estamos com vários modelos, desde organização de lives com esses candidatos, que nós já temos algumas agendadas, até a entrega do documento de forma virtual, entregas presenciais,
para que eles considerem isso no plano de governo, que eles têm que entregar até agosto, né, quando eles fazem essa entrega. E, num próximo passo, quando o candidato ganhar, né, em janeiro do ano que vem, tem outra fase desse projeto, que é a gente iniciar um outro processo, que é o de cobrança de fato, se aquilo que nós apresentamos está contemplado de alguma forma nesses planos de governo, né? Então, o que a gente tem feito é essa construção conjunta, coletiva, que é o que nós queremos, que isso seja coletivo, e que todos possam participar. Então, a indústria farmacêutica, que é a maior parte, né, do público que está aqui nos escutando, pode sim participar enquanto empresa, instituição, de colocar lá e ter as suas demandas organizadas, porque a gente entende que a indústria não quer só que um medicamento seja colocado e incorporado, a gente sabe que eles trabalham com muitas outras questões que são importantes para a saúde do Brasil e que todas elas têm uma responsabilidade social. Então, nós queremos, por exemplo, pesquisa clínica, quem tem informação, mais informação e pode nos ajudar a construir um pilar ali de pesquisa clínica robusta é a indústria farmacêutica, né? Então, assim, a gente também tem que olhar para isso e entender que o voto pela saúde, nós não estamos falando de priorizar um candidato ou outro, ou um partido ou outro, nós estamos falando em eleger pessoas que vão trabalhar pela saúde do Brasil e, de fato, ampliar o acesso da população. Então, é só entrar lá no site, que é www.votopelasaude.com, fazer a sua contribuição. E, como cidadão, eu convido todos vocês que estão aí nos escutando a entrarem e contribuírem. Pergunte para a mãe, pai, tia, vizinho, o que acha que está faltando, cadastra lá. Não tem certo ou errado. Quanto mais contribuições, melhor. Legal. E, na verdade, precisamos não só de pessoas, mas de agendas, né? Fundamentalmente. Né? Acho que isso vai mudar o cenário, com certeza. E não tenho dúvida que essa pauta não acaba por aqui, vamos ter muitos desdobramentos e vamos acompanhar, né? Torcer para que a gente realmente tenha... Porque, no fundo, como a gente já... Né, no papo anterior que a gente teve antes da gravação, o acesso, no fundo, é o objetivo final de todos os atores envolvidos, desde governos até agentes da indústria farmacêutica, indústria de saúde e a população. Enfim, todos vão ganhar com isso. E torcer para que realmente a gente tenha um Brasil mais democrático, inclusive, daqui para frente. Soraya, obrigado aí mais uma vez aí por aceitar o convite, obrigado pela presença e que nas próximas edições a gente continue a falar desse assunto com evolução, acesso. Obrigado mais uma vez, Soraya. Um abraço a todos. Obrigada, eu que agradeço. Fico à disposição. Espero que vocês tenham gostado demais desse programa e, desde já, fica o convite para se inscrever no nosso canal, ativar as notificações. O Panorama Talks está disponível também no nosso portal, nas redes sociais e grupos de mensagem. E toda quinzena tem um episódio novo do Panorama Talks no ar. Obrigado mais uma vez e até o próximo.